Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa disciplina de Didática Geral. Eu sou o professor Juliano e estarei acompanhando você até o final desse ano, né? Ou seja, estaremos aí juntos até o finalzinho de dezembro com essa disciplina que é uma das disciplinas fundamentais para o contexto de um curso de licenciatura, considerando aí que o curso de licenciatura em História é um curso de formação, né, de professores. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou apresentar para vocês um conceito muito simples de didática e vou apresentar como que a disciplina vai funcionar a nível de plano de ensino, aí a nível também de roteiro de estudos. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que didática é como nós ensinamos. Então, didática nada mais é do que a arte de ensinar. E a gente discute na didática, né, várias questões relacionadas a como melhorar esse processo e fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo, que realmente atinja, né, com qualidade o estudante que está em processo de aprendizagem. Então, a didática ela cuida disso, como funciona o planejamento, quais são as orientações que precisam ser dadas para que o aluno consiga atingir aí o êxito, né, educacional dentro do contexto da disciplina que você irá trabalhar. Então, basicamente, né, falando sobre esse conceito muito simples de didática, eu vou apresentar para você como que a disciplina vai funcionar. Então, vou pedir para você me acompanhar aqui na tela, né? Então, o nome da disciplina, como você já sabe, é Didática Geral. A gente vai trabalhar aí o ano de 2024/2, segundo semestre, né? E a disciplina ela vai ter funcionamento do dia 27 de novembro até o dia 30 de dezembro. A carga horária da disciplina é 45 horas. E o que nós vamos aprender no contexto da disciplina de didática, né? A gente vai discutir a didática e o processo de ensino-aprendizagem, vamos falar sobre o planejamento, né, do ensino, algumas conceituações, fases, níveis, tipos que são relacionados aí ao planejamento do ensino. Vamos falar quais são os objetivos educacionais, né? Como é importante a gente definir objetivos para que a gente possa efetivamente atingir o que foi planejado a nível das nossas aulas, discutir também conteúdo, procedimentos e recursos que nós podemos utilizar para trabalhar no nosso processo de ensino-aprendizagem junto aos estudantes e melhorar a nossa prática pedagógica. Vamos falar sobre como avaliar alunos, quais são os procedimentos, os instrumentos que nós utilizamos para avaliar alunos e vamos falar principalmente sobre planejamento de ensino com a elaboração de planos tanto de disciplinas, né, ou de cursos que a gente chama, e também planos de aula específicos para determinados conteúdos que nós estaremos trabalhando dentro das disciplinas. Então, o objetivo, né, de nós discutirmos aí, portanto, isso dentro de didática é oportunizar momentos de ação e reflexão sobre a importância da didática no processo de ensino-aprendizagem, como vocês podem ver aqui, priorizando o planejamento como uma atividade humana importante para a construção da aprendizagem junto ao estudante, né? E como objetivos específicos, a gente vai compreender os conceitos fundamentais da didática, identificar o perfil e o papel do professor enquanto compromisso social com a educação, conhecer estratégias que facilitam o processo de aprendizagem, entender e conceber o planejamento do ensino e das disciplinas, das aulas, estabelecer estratégias de ensino-aprendizagem em componentes curriculares vinculados à nossa área, que nesse caso estou falando em linhas gerais aqui para vocês, né, a nível de história, e perceber e conceber o processo de avaliação da aprendizagem em componentes curriculares, ou seja, em disciplinas vinculadas ao curso de história, né, vinculadas à disciplina de história dentro de tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, né? E aí vocês vão ver lá o conteúdo programático, a gente tem umas boas-vindas do professor lá dentro da plataforma, tem lá um fórum de avisos gerais que vocês devem ficar atentos para avisos e informações que eu quiser passar para vocês. Tem essa apresentação do professor e da disciplina e tem dois documentos importantes, que um deles é esse plano de ensino e tem também o roteiro de estudos que, digamos assim, é um cronograma de como que as atividades devem ser feitas ou uma proposta, né, desse cronograma para que você não perca os prazos. E como que nós pensamos as unidades? Nós dividimos aí, portanto,
a nossa atividade de disciplina de didática em 3 momentos de 15 horas, né? A gente tem aí, portanto, a primeira unidade que vai discutir conceitos elementares relacionados à didática e perfil do professor, né? Ou seja, as competências, as atitudes que o professor precisa desenvolver. A segunda unidade, ela vai tratar de estratégias facilitadoras da aprendizagem e do planejamento de ensino, né? Então a gente vai discutir como que se planeja o processo de ensino. E a terceira unidade fala sobre o processo de aprendizagem e o processo de avaliação. Como que se dá a aprendizagem por parte dos estudantes e como que a gente avalia alunos dentro do contexto aí educacional, certo? Além disso, vocês têm materiais complementares. Eu disponibilizei lá na plataforma vários livros na íntegra para vocês fazerem a leitura, que são livros assim fundamentais, né? Quando a gente fala nomes como Paulo Freire, Vygotsky, Libânio, inclusive o professor Demerval Saviani, são nomes fundamentais em discutir didática. Então vocês podem ter acesso a esse material na íntegra, né? Aí nós teremos ali um artigo final com uma avaliação, relato de experiência, né, onde vocês vão entrevistar um professor de história, um professor que trabalha junto com o ensino fundamental ou ensino médio na área de história. E vocês vão fazer também a avaliação do professor e da disciplina, né? Vou explicar aqui para vocês como que vai funcionar a questão de frequência, né? Nós vamos ter várias atividades, tá? Dentre as atividades da unidade 1 são 2 atividades, uma delas é um mapa conceitual, onde nós vamos tratar os conceitos elementares de didática, e vocês vão montar um esquema, né, didático relacionado a esse mapa conceitual, explicando os conceitos fundamentais da área da didática, e isso vai valer 15% da frequência e vale 10 pontos, né? Lembrando que a gente tem uma metodologia onde nós temos peso 2 para a avaliação final, que nesse caso vai ser esse artigo de relato de experiência, e peso 1 para as atividades virtuais. Então, basicamente as atividades virtuais todas somadas, elas correspondem a 33,333% do somatório da nota, e 66,67, arredondando, né, corresponde à avaliação final que nós vamos fazer, que nesse caso é esse artigo que eu proponho para vocês, relatando a experiência de terem conversado com o professor de história, discutindo com ele determinados dilemas relacionados ao processo de ensino-aprendizagem nessa área que vocês irão atuar no futuro, tá? A segunda atividade que nós propomos é um fórum onde a gente discute, aquilo que é ser um bom professor. O que é ser um bom professor? E esse fórum é também um fórum avaliativo, valendo 10 pontos, e ao mesmo tempo vale 15% de frequência dentro da disciplina. Nós temos uma terceira tarefa, que vai ser a elaboração de um plano de disciplina. Vocês vão pensar na disciplina de história para algum ano, né, específico do ensino fundamental, do ensino médio, e programar ou preparar a disciplina, tá? Ou seja, preparar o planejamento dessa disciplina. A quarta tarefa será também a elaboração, mas não de um plano de disciplina, mas sim de um plano de aula, né? Especificamente, eu vou pegar um conteúdo que eu vou trabalhar dentro da disciplina de história, lá no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, e especificamente programar, planejar e definir a metodologia, os critérios de avaliação, os instrumentos que eu vou utilizar para poder fazer a execução dessa aula. Então, basicamente, essas duas tarefas estão relacionadas com os instrumentos que a gente usa de planejamento de aula, né? E a última tarefa, antes aí do relato de experiência, né, é um questionário que a gente vai ter com algumas perguntas onde vocês irão responder relacionados ao processo de aprendizagem e avaliação de estudantes, também valendo mais 15%. Tudo isso totaliza 75%, e o relato de experiência, que vale, como eu falei para vocês, 66,67% da nota, e essas todas as atividades, 33,3% aproximadamente, vão aí compor os 100%, né, da frequência relativa à disciplina. Lembrando que essa tarefa do relato de experiência é um relato muito simples, inclusive eu disponibilizo para vocês lá o modelo tanto do relato e o modelo também da carta, né, ou da declaração de consentimento do professor em participar dessa pesquisa, tá? Eu vou explicar aqui logo à frente, né, como que a pesquisa vai se delinear a nível desse relato de experiência, mas
vocês precisam obrigatoriamente ter 75% de frequência. Então, vocês precisam ter aí, portanto, a entrega, né, de pelo menos aí, 1, 2, 3, 4, 5 dessas atividades que estão previstas aqui das 6. Tá? Pelo menos 5 atividades devem ser entregues, né, para garantir, obviamente, o relato de experiência no final. Tá? E vocês serão avaliados aí com base nessas atividades que foram propostas aqui, como eu já falei, e nesse relato de experiência da entrevista, né, com o professor de história que eu falei. E aí, como está escrito aqui, né, ó, para essa tarefa, o estudante deverá conversar com algum professor que ministra aula na disciplina de história de qualquer um dos anos que possua essa disciplina. Tá? E você, a partir de um guia de entrevista, inclusive eu disponibilizo para você, lá na plataforma, um modelo de perguntas que você pode fazer para o professor. Tá? No guia de entrevista estruturado, você vai anotar as informações pertinentes a como que o professor trabalha, né, a prática pedagógica dele, como que é a didática dele, e a relação que ele tem com o processo de ensino-aprendizagem. Para facilitar a vida de vocês, vocês não precisam ir até uma escola para fazer isso, né? Como a gente está em final de ano letivo, os professores já não estão mais em sala de aula. Então, vocês podem conversar com o professor marcar uma reunião via Google Meet com ele, né? Microsoft Teams, mandar uma mensagem no WhatsApp e ele responder por áudio, usar o Messenger do Facebook e outros meios eletrônicos, já que a gente está nesse processo de finalização realmente do ano e não tinha como ir diretamente até a escola para fazer esse levantamento, né? Na edição anterior dessa disciplina, nós fizemos isso porque nós estávamos ao meio do ano letivo. Aqui não tem como nós fazermos isso, né? E aí, você vai perguntar para esse professor, né, como que ele descreveria a forma com que ele ensina, quais são os métodos que ele utiliza para engajar os alunos e manter esses alunos atentos ou motivados, como que ele incorpora a tecnologia e os recursos digitais no processo, como que ele personaliza ou adapta, né, o ensino dele para atender necessidades específicas de alunos ou de grupos, porque a gente tem, né, no contexto da educação regular, alunos com necessidades específicas. Então, como que esse professor trabalha quando o aluno tem alguma necessidade específica? Seria interessante perguntar para ele também, né? Porque a gente precisa considerar esse ensino mais individualizado também e particularizado, né? E como ele avalia o progresso dos alunos, como que ele promove a interação e o trabalho em equipe, como que ele se mantém atualizado, né, com as melhores práticas de ensino na área da história, como que ele lida com as perguntas dos alunos durante a aula, como que ele integra valores éticos e sociais e faz o que a gente chama aí dessa transdisciplinaridade, né, ou interdisciplinaridade entre diferentes disciplinas, né, e tal, o que ele considera também como sendo algo essencial para a prática do ensino, né, ou seja, para a boa didática. Perguntar também sobre como que ele planeja as aulas, né, e que dentro das possibilidades ele possa te mostrar o plano de disciplina, o plano de aula que ele desenvolve, né, se ele puder mandar para você um modelo de como que ele trabalha, seria bacana e interessante para você relatar na experiência. E logo após, você vai pedir para esse professor que assine uma declaração de consentimento, tá, de participação na pesquisa, e obrigatoriamente na entrega dessa atividade final, você vai enviar essa declaração de consentimento assinada pelo professor para comprovar que a atividade de entrevista ela foi realizada com o professor por parte do estudante, que nesse caso é você, tá certo? E aí, como eu falei, né, a média da disciplina, ela segue a diretriz, que eu já falei, as atividades aí, portanto, da plataforma tem peso 1, né, somatório, e tem peso 2 aí, a avaliação presencial, a avaliação final, tá certo? Os alunos aí que não atingiram essa nota mínima 6, eles vão para o exame final, né, nós temos aí, portanto, a atividade do exame final depois, e aí a gente soma os dividido por 2 e a nota vai aprovar, e, portanto, o estudante se estiver acima de 6, tá certo? Aqui nós temos algumas referências relacionadas à disciplina de didática propriamente dito, né? E aí cabe destacar aqui, eu acho que é fundamental nós discutirmos a questão de
de como que a disciplina está planejada a nível de cronograma. Então eu vou apresentar também para vocês aqui o que a gente chama de um roteiro, né, de estudos, onde a gente colocou algumas datas que são referenciais para que vocês possam especificamente cumprir, né, a disciplina dentro do que está planejado. Quero antecipar, quero fazer antes, ou garantir que isso seja feito já no primeiro dia em que a unidade é aberta. Fique à vontade, você pode fazer isso. O que você precisa entender é que tem datas limites e que essas datas limites precisam ser respeitadas. Inclusive, nesse roteiro nós já deixamos claro, né, em cada atividade também um prazo extra que você tem. Deixa eu colocar aqui para a gente fazer algumas anotações, né? Por exemplo, você pode ver que em todas as atividades nós temos já um prazo extra estabelecido, tá certo? Então, o que eu quero discutir com vocês aqui, né? Eu estou liberando a disciplina para vocês no dia 27 de novembro. Então, do dia 27 até o dia 30, você vai olhar para essa apresentação do professor, vai verificar a questão do plano de ensino, do roteiro de estudos com essas datas, se ambientar realmente em como que a disciplina vai funcionar. Aí, entre o dia 2 e o dia 7 de dezembro, você vai fazer a leitura dos 2 textos bases que nós temos dentro da plataforma e também assistir às aulas, né? Nós temos 2 vídeos gravados, um de cada unidade 1A e unidade 1B, e você vai assistir esses vídeos para verificar aí, portanto, o conteúdo, né, em formato de resumo que eu faço relacionado a cada uma das unidades. Então, a primeira unidade 1A, que é dentro da unidade 1 ainda, discute o que é didática, e a unidade 1B discute qual é o perfil do professor e compromisso social que ele tem com a educação. Isso deve acontecer entre 2 e 7 do 12. As 2 atividades que eu mencionei, que foi o mapa conceitual, que é sobre os conceitos de didática, e o fórum perguntando, né, o que é ser um bom professor, vocês podem responder do dia 2 até o dia 7. Mas vejam que eu coloquei aqui uma observação de prazo extra. Significa que na plataforma vai estar liberado até o dia 9 para vocês. Mas vocês devem entregar entre o dia 2 e o dia 7. O dia 9 é um prazo extra. Você tem 2 dias a mais para você fazer a entrega se porventura acontecer alguma situação, né? E aí você não use o prazo 9 do dia 9 como referência, tá? Sempre. Porque senão você vai acabar não entregando a atividade dentro do prazo que foi estabelecido, tá? Na unidade 2, depois nós temos também um texto base para cada subunidade. A unidade 2A a gente fala sobre estratégias para facilitar a aprendizagem, e a unidade 2B sobre planejamento de ensino, e temos também os slides dessas apresentações e o vídeo gravado, tá? Lembrando que vocês têm também aqui, como vocês podem ver, né, um fórum facultativo, aqui um fórum de dúvidas, que se você tiver dúvidas sobre o conteúdo que foi trabalhado na unidade, você pode entrar em contato comigo e com os tutores para sanar essas dúvidas. Não é obrigatória essa participação, fica a teu critério a participação para uma dúvida que porventura você tenha sobre o conteúdo, tá? Esse fórum não é um fórum avaliativo. O fórum avaliativo é este aqui, que é o do perfil do professor, tá certo? Que nós temos aqui. Esse sim está bem identificado como 10 pontos, tá, de avaliação. Depois de você ter lido os textos da unidade 2, você também pode participar do fórum de dúvidas da unidade 2, como a gente tem aqui. E a unidade 2 ela vai transcorrer do dia 9 ao dia 14 de dezembro. Tá certo? Nesse período você também deverá elaborar a partir de 2 modelos de documentos que eu disponibilizo, que inclusive estão, né, dentro do texto base que fala sobre planejamento do ensino, o que a gente chama de um plano de disciplina, né, de um plano aí de um componente curricular, e de um plano de aula específico para um conteúdo dentro desse componente curricular que você escolheu. Tá? Você vai escolher lá a disciplina de história, por exemplo, do 7º ano, do 2º ano do ensino médio. Aí dentro dessa disciplina, desse componente curricular, você vai escolher um conteúdo e vai montar uma aula específica sobre esse conteúdo que você escolheu, tá certo? Então, essas 2 atividades aqui, também o prazo entre 9 e 14, lembrando que a gente tem um prazinho extra até o dia 16, mas sempre trabalho com a data limite do dia 14, tá? Aí eu coloquei uma programação
da webconferência 1, né, que nós vamos ter, que vai acontecer no dia 17 de dezembro, na terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, nós teremos a presença aí, portanto, de um convidado. Vou falar aqui para vocês, né, qual vai ser aí o tema. Vai participar comigo aqui um pedagogo, né, que particularmente tenho muita afinidade com ele, que é um colega meu de trabalho, que é o Adriano Martins. Inclusive, ele trabalha aí como professor de concursos, né? Ele vai conversar com a gente sobre ensinar e aprender, reflexões acerca da prática pedagógica. Então, nós vamos discutir sobre como funciona esse processo de ensinar e aprender a partir da didática, né, que os professores atuam nos contextos de sala de aula. Então, essa primeira webconferência vai ser uma webconferência com convidado. Então, não deixe de participar no dia 17 de dezembro. Entre o dia 16 e o dia 21, né, de dezembro, como vocês podem ver, nós temos os textos da unidade 3, que falam sobre estratégias de ensino e de aprendizagem, sobre o processo de avaliação de aprendizagem. E aí, junto com isso, nós temos os vídeos gravados e temos também os slides relacionados a cada uma dessas unidades, tá? Também temos, obviamente, o fórum de dúvidas, que depois vocês podem participar, né, se tiverem alguma questão a fazer. E dentre o dia 16 e o dia 21, como vocês podem ver, vocês devem fazer aí, portanto, a colocação do questionário, né, a resposta do questionário sobre estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação, tá certo? No dia 21 do 12, nós vamos ter aí a segunda webconferência. Essa webconferência a gente vai discutir, né, o que a gente trabalhou ao longo dessas unidades aqui, fazer algumas reflexões sobre a prática pedagógica e tal. É exatamente uma webconferência de fechamento da nossa disciplina no dia 21 do 12, tá? E tirar dúvidas, obviamente, sobre as atividades, sobre o relato de experiência que vocês vão fazer, etc. Entre o dia 23 e o dia 27 de dezembro, vocês têm um feriado aí no meio, né? Lembrando que dia 25 vai ser feriado, mas você já pode ir trabalhando seu artigo desde o início da disciplina, porque todo o material com o suporte do modelo, de artigo, né, de relato de experiência, documentação que você precisa, as instruções, como que vão ser corrigidas as atividades, inclusive essas, já estão dentro da plataforma e você pode se inteirar desse material já desde o primeiro dia que você acessar a plataforma, tá? E aí a proposta é que entre 23 e 27 seja realizada, e portanto, essa atividade de relato de experiência, que é a construção de um artigo simples, né, e tal, de relato de experiência, e você tem um prazo extra até dia 30 do 12. Não consegui entregar até dia 27, então você tem até do dia 30 de dezembro para fazer a entrega. A gente, além disso, como eu falei, temos vários materiais complementares, são livros, né, que vocês podem ter acesso, as referências bibliográficas do próprio material que eu utilizei para desenvolver a disciplina com vocês, e vocês podem, ao longo da disciplina, fazer a consulta desses materiais para vocês se sentirem aí mais à vontade, né? Eu basicamente indico para vocês aí a leitura do livro do professor Demerval Saviani, que é Educação e Cidadania, né? É interessante vocês darem uma olhada aí nesse livro, e também discutir, né, ou fazer a leitura do Paulo Freire, né? Pedagogia do Oprimido, acho que é também bastante interessante vocês fazerem a leitura, não que Vygotsky, Libânio não sejam, é interessante fazer essa leitura também, mas eu indico aí esses dois porque são livros muito clássicos dentro da área da educação, né? E aí, vocês vão fazer a avaliação deste professor que vos fala aí da disciplina entre o dia 3 e o dia 18 de janeiro, e os alunos que ficarem em exame final e que não atingirem a média farão aí o exame final entre o dia 6 e o dia 11 de janeiro de 2025, tá certo? E é importante a gente destacar aqui com relação ao exame final é que o aluno tem que ter média entre 2 e 6 e ter no mínimo 75% de frequência para poderem desenvolver aí, portanto, o exame final, tá certo? Então, assim, basicamente o que eu queria falar com vocês hoje sobre a disciplina era isso, né? Que a gente pudesse aí
explicar para vocês como que a disciplina vai funcionar. A plataforma ela é bem intuitiva, lá vocês têm os mesmos prazos que foram estabelecidos aqui, vocês já tiveram acesso à disciplina de ambientação ou introdução à educação à distância, então vocês sabem como postar um fórum, vocês sabem como fazer a colocação de arquivos. É importante vocês seguirem a orientação de sempre enviarem as atividades em PDF, ou seja, sempre em arquivo que não é editável a atividade, tá? Exatamente para não comprometer a própria formatação desse arquivo que vocês estão entregando, tá bom? Então assim, gente, eu quero desejar para vocês uma excelente condução da disciplina de didática geral, dizer que eu estou aqui à disposição, espero que vocês gostem, né, do contexto da disciplina de didática, e qualquer dúvida entre em contato aí, seja por inbox, né, por mensagem privada dentro da plataforma, ou também através dos fóruns que nós estabelecemos dentro de cada uma das unidades. Mais uma vez, seja bem-vindo ou bem-vinda à disciplina de didática, bons estudos, né? Um excelente final de ano para todo mundo e nos vemos aí nas nossas webconferências. Grande abraço. Tchau, tchau.